Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 7 da NFL. Primeiro terço da temporada regular já se passou, temos outros 2 terços aí pela frente pra gente aproveitar bastante. Aqui comigo hoje no podcast, Felipe Lawrence, jornalista do perfil @oquarterback. Felipe, tava te perguntando antes da gente entrar no ar, quantos ossos mais você tem disposição para quebrar pelo New York Giants? E aí, Gabriel, tudo bom? Todo mundo para quem está nos ouvindo. Olha, se o Giants continuar a ganhar desse jeito, que nem está sendo nas últimas semanas, eu não garanto a minha integridade física quando chegar lá no Super Bowl, não. Para quem não viu no Twitter, para quem não segue o Felipe lá no @quarterback, ele sofreu um acidente quando o Kevon Thibodeau recuperou o fumble e acabou... Foi qual dedo do pé, Felipe? Foi o dedo mindinho do pé esquerdo. Putz, literalmente o mais insignificante dos dedos, só a irritação de ter que colocar a bota, né? Não, só a irritação de colocar, tá enfaixado e tô de bota, então assim, 15 dias de molho, mas foi uma fratura muito retardada, porque eu levantei do sofá para comemorar, bati o pé na mesa de centro, bati com o canto do pé. Na hora nem deu nada, mas aí de noite começou a inchar, começou a ficar roxo, e foi meio bizarro. Aí fui no maravilhoso pronto-socorro e me falaram, quebrou o dedo, mas quebrou um pouquinho. Uhum. Beleza. Coloquei a bola. Esse dedo só serve pra quebrar e dar Sim. problema. Mas enfim, a gente vai passar por todos os jogos como de costume. Lembrando que tem 4 times de folga essa semana: Buffalo Bills, Los Angeles Rams, Minnesota Vikings e Philadelphia Eagles. As folgas já começaram na última rodada. Antes da gente passar pelos jogos, acabou 33,3% da temporada regular. É uma boa hora pra gente fazer um balanço, né? E o pessoal tem reclamado muito da qualidade da temporada, ou melhor, da falta de qualidade, pontuado pelo desempenho dos times nos jogos de horário nobre, né? O Sunday Night Football, Monday Night Football e o Thursday Night Football. Eu tenho algumas teorias, eu vi o Felipe tweetando lá que também tem algumas opiniões, então a gente vai discutir isso, mas antes lembrar que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você curte o meu trabalho e quer ajudar o podcast a ficar no ar e ter acesso a um monte de conteúdo extra, link tá na descrição com o programa de apoiadores, então não deixe de conferir. E também que todas as odds que a gente falar aqui são do Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast. Tem o meu link personalizado lá na descrição, que você pode criar a sua conta para eles saberem que eu te mandei. Tem bônus de assinatura para novas contas no primeiro depósito. Então, ótima oportunidade, um site bem tradicional de apostas esportivas. E o último recado, siga o canal do Cara dos Esportes lá na Twitch, só buscar Cara dos Esportes. Tenho feito lives por lá, fiz lives... Eu tenho feito toda segunda-feira e quinta-feira, pelo menos. Nessa terça-feira eu fiz durante o jogo da NBA. Farei nessa quinta-feira no jogo entre Saints e Cardinals. Farei na sexta-feira no jogo da NBA. E então segue lá, as lives têm sido bem legal, uma forma de interagir mais próximo aí com você, ouvinte. Mas vamos começar falando da temporada como um todo. É uma pergunta bem direta, Felipe, porque é o que todo mundo vem falando. São 2 partes. Primeiro, a gente tem a impressão que a temporada não está sendo boa. Ela de fato está sendo boa, pergunta número 1. Não está sendo boa, que é a pergunta número 1. Pergunta número 2. Por que isso está acontecendo? Eu acho que tem uma série de fatores, né, que está acontecendo. Assim, respondendo a primeira parte da pergunta, eu não acho que ela não acho que ela esteja ruim, não acho que tenha assim, ruim de fato, não vejo um decaimento de nível muito grande, mas o que eu acho é que a impressão que dá, e os números meio que apontam, é que caiu drasticamente o número de touchdowns, né, nessa temporada, nas primeiras 6 semanas. Uhum. A gente tem o número de jogadas explosivas caiu muito, e a qualidade dos jogos de horário nobre está bem ruim. Nem tanto jogos de domingo. Jogos de domingo à tarde estão bem razoáveis. Assim, no domingo, na hora do
que acompanha pelo Red Zone está se divertindo bastante na maioria dos domingos. Esse último domingo agora não foi muito bom, mas assim, foi o primeiro que realmente não foi muito bom. Os outros, as primeiras 5 semanas foram bem razoáveis. Mas eu acho que o fato de os jogos de horário nobre, no geral, não estarem bons, muito por conta que os times que foram selecionados, né, antes da temporada, lá em abril, não estão correspondendo, porque eram times que tinham muito potencial, né, que tinham uma série de expectativas em cima de novos jogadores, de mudança de técnico, de evolução de time que foi apresentado no longo da última temporada e que acabou não se concretizando. Então, acho que o exemplo mais crasso disso é o Denver Broncos, que a NFL atochou de jogos do Denver Broncos nesse início de temporada por conta da chegada do Russell Wilson, por conta da popularidade do time, né, que o Denver Broncos é um dos times mais populares da NFL lá nos Estados Unidos, e o time não correspondeu. Então, você coloca esses times que acabam não correspondendo por questões técnicas, por questões de jogo mesmo, né, de azar, muitas vezes também. Então, acaba dando essa impressão que o nível da temporada não está muito bom. Acho que a gente vai aprofundar um pouco mais, mas acho que de maneira geral, essa é a impressão assim, inicial que dá para mim quando você olha assim, a temporada até aqui, em termos de qualidade. Não acho que a qualidade esteja ruim de fato, mas nos momentos que importa, ela dá a impressão que está ruim. Então, acho que isso acaba pesando muito na avaliação de quem assiste, principalmente de quem assiste só pela SPN, de quem assiste só jogos de horário nobre. Concordo que os jogos do domingo têm sido o nível normal do que a gente está acostumado a ver nos jogos de domingo à tarde, né? Os jogos das 2 da tarde e das 5 horas. O prime time, e eu sinto que a gente tem essa discussão quase todo ano de jogos ruins, né? Pelo menos desde que o Thursday Night Football passou a ser uma data fixa, né? Das 17 semanas, né? Porque é um fenômeno, historicamente falando, recente, né? Uns 8 anos, mais ou menos, né? Antes disso, tinha algumas rodadas com o Thursday Night Football, mas não todas, né? O Thursday Night Football, em geral, é um jogo que a qualidade é mais baixa mesmo. A questão do Denver Broncos influencia bastante, né? E o fato do Denver Broncos estar jogando tantos jogos cedo no calendário, no horário de prime time, me faz crer que o pessoal lá, o conselho das sombras, que ninguém entende muito bem como se é feito o calendário da NFL, já bota ali um pouquinho que eles suspeitavam que poderia ser um time não tão bom. E time, por exemplo, como o Chicago Bears, né, que jogou no prime time contra os Packers, jogou contra o Commanders, né, no Thursday Night Football, e vai jogar agora contra o New England Patriots na segunda-feira. Chicago é um mercado gigantesco da NFL, eles precisam ter múltiplos jogos de prime time, e eles botam tudo cedo porque daqui a algumas semanas os Bears já estarão totalmente fora da temporada, e aí fica um produto ainda pior. Então esses times de mercado grande, que não tem muitas aspirações, eles acabam tendo jogos mais cedo no mercado dos jogos de horário nobre, e por isso eu acho que todo ano a gente tem essa discussão. Agora, sobre a qualidade em si, você falou dos números, né? Os números de fato caíram. Eu escrevi sobre isso numa newsletter algumas semanas atrás, e você olha a média de pontos por jogo até umas 2 semanas atrás estava sendo entre 5 e 6 pontos a menos por jogo, que é bastante coisa. E você olha nas casas de apostas, a quantidade de under que tá batendo, né? O total de pontos da partida, quem apostou menos. Se você apostou menos em todos os jogos até agora, você tá no positivo aí por uma boa margem. Eu acho que tem alguns motivos pontuais que não tem algumas tendências macro, mudanças de esquema e tal, mas os casos pontuais, na minha opinião, são: você tem os 3 times que prometiam ser as grandes forças da NFC, todos muito abaixo da expectativa. E a gente já esperava que Los Angeles Rams, Green Bay Packers e Tampa Bay Buccaneers cairiam de rendimento. Só que eles caíram bem mais do que a gente esperava. Então são 3 times
que puxariam a média de pontos lá pra cima. E pelo contrário, eles estão puxando pra baixo. Você tem o Denver Broncos, que era um time que a gente tinha expectativa alta com a chegada do Russell Wilson. Também tá sendo um desastre até agora. Você tem o Los Angeles Chargers muito abaixo das expectativas. Você tem o Baltimore Ravens abaixo das expectativas. O Cincinnati Bengals, eu acho que as expectativas eram desmedidas, mas era outro time que a gente esperava que ia ser muito bom e não tá sendo. Então, todos esses times que eu citei é pela variância, né? Pelo time não tá bem, não encaixou e tal. Esses aqui, acho que não tem um motivo que você... alguma mudança de regra. A gente já viu, por exemplo, mudanças de regra fazerem a média de pontos saltar de um ano para o outro. Por exemplo, quando teve ênfase em interferência da defesa, né? Que aí você começou a ter um monte de falta de pass interference e o ataque continuava em campo, aí marcava mais pontos. Mas eu acho que eu citei aqui, foram 7 times que por motivos específicos nele, né, Felipe, em cada um deles, estão bem abaixo das expectativas. Eu acho que isso faz a nossa percepção cair junto, né? Acho que o fato de você ter, por exemplo, o Green Bay Packers e o Tampa Bay Buccaneers, que você tem 2 quarterbacks que são consagrados, né, o Aaron Rodgers e o Tom Brady, que são quarterbacks que historicamente são prolíficos, né, em touchdowns, em passar a bola, e você reduz isso, então você teve uma aposentadoria recente do Drew Brees, por exemplo, você teve a aposentadoria de jogadores que gostavam de passar a bola mais do que atualmente, né? Então você tem um pouco esse acaba criando uma redução de jogadas explosivas, acaba criando uma redução de touchdowns, então os placares ficam mais apertados, né? Então acho que você tem realmente essa questão dos times que não estão performando tão bem quanto se esperava, que caíram de posição mais do que a gente esperava. E ninguém ocupou o espaço deles, né? Exato. Era o meu próximo ponto. Que as classes de quarterbacks decentes que a gente está tendo, assim, vamos excluir o Patrick Mahomes, vamos excluir o Josh Allen, vamos excluir o Lamar Jackson. Tirando isso, são 3 quarterbacks de classes assim que a gente não vê uma evolução tão grande ainda dessas quarterbacks. A classe do ano passado, o Trevor Lawrence ainda está meio que engatinhando. Acho que ele está melhorando semana a semana, mas ainda não corresponde a uma produção que se espera de primeira escolha do draft. O Zach Wilson está voltando de lesão, também ainda não conseguiu evoluir do que ele apresentou no passado. O Mac Jones machucado, o Trey Lance fora da temporada. Isso só para citar do ano passado. Desse ano, a classe foi nula, né? Então, assim, não tinha nem o que esperar da classe desse ano. Então, essa substituição de quarterback, essa substituição de classe, né? De geração, ela está lenta. Então, a gente está nesse meio que num interregno, né? Da geração antiga para a geração nova, que ainda não foi uma substituição 1 para 1. Então, isso acaba criando uma percepção que, putz, o nível baixou, que as defesas estão mais fortes, eu acho que as defesas estão mais fortes sim, mas assim, não vejo não teve uma mudança estrutural de um ano para outro de esquema defensivo, de inovação, de regra que justificasse essa queda por si só de desempenho de defesas. Então, acho que tem muita questão dessa transição de geração, dessa performance abaixo do esperado de times que até ano passado você tinha um desempenho que elevava o nível da NFL como um todo. Então, acho que são vários pontos, são vários focos específicos que, na minha visão, vão se resolver. Talvez ao longo da temporada, acho que no fim, lá para dezembro, a gente não vai ter mais essa conversa que a gente está tendo agora, mas não vejo algo como estrutural do tipo, mudou a NFL, agora essa é a nova NFL de baixa performance de touchdowns. Para mim não é isso não. Para mim acho que são vários focos de coisas específicas que afligem times, que aflige essa mudança de geração, que tem baixo desempenho de equipes, que acaba afetando essa percepção todo, tipo também de jogos ruins de hora nobre. Acho que passa mais de percepção do que realmente de mudança estrutural da liga desse ano, de alguma coisa que tenha acontecido.
Eu concordo com o que você disse sobre essa transição dos quarterbacks e, assim, eu não acho que, no geral, se você pega o nível que os quarterbacks têm jogando, eu não sei se tem uma grande diferença. Mas eu acho que hoje você tem uma classe média dos quarterbacks muito grande. De repente, o 26º, 5º, 4º não são tão ruins quanto no passado. Mas o 5º, 6º, 7º e 8º não são nem de perto tão bons quanto já foi o 5º, 6º, 7º e 8º melhor quarterback numa temporada da NFL. Eu concordo que a maior parte disso, da nossa percepção de uma temporada abaixo, é levada por fatores pontuais, mas para mim tem sim uma mudança estrutural. E eu falo muito sobre isso, né? Sobre as defesas estarem mais focadas em parar o passe longo, né? A gente vê, por exemplo, o Josh Allen, o Patrick Mahomes completando menos passes longos, tendo que comandar drives mais longos e os times não estão mais com a mesma frequência puxando um dos safeties para perto da linha de scrimmage. E os números mostram, né? O Tage Seth do Pro Football Focus, ele me mandou um ranking, um gráfico, na verdade, do desempenho em EPA por jogada dos ataques aéreos e ataques terrestres. E a EPA, estimativa de pontos adicionada, uma estatística avançada, que mede desempenho. O ataque aéreo está tendo o menor desempenho desde 2017 em EPA por jogada, enquanto o ataque terrestre está tendo o segundo maior nos últimos, acho que, 8 anos. O gap entre ataque aéreo e ataque terrestre nunca foi menor do que esse ano. Só que os times que tinham ataques terrestres de elite não estão conseguindo capitalizar por vários motivos. O Cleveland Browns, Baltimore Ravens, 49ers. Era um ano que, se você transporta o Baltimore Ravens de 2019 para cá, é um ano que o ataque terrestre da equipe faria muito mais... teria um valor muito maior do que lá atrás, quando ainda tinha um gap gigantesco. Ainda é grande o gap entre passe e jogo terrestre, mas esse gap nunca foi menor, porque os times estão jogando com menos defensores perto da linha de scrimmage. Para mim, essa é uma mudança... Eu não diria que é uma mudança... Não, quer dizer, não é uma mudança permanente, nenhuma mudança tática na NFL é permanente, é tudo um ciclo. A gente vem de alguns anos, dos anos mais prolíficos de ataques aéreos, os times percebendo o valor de você conseguir ter avanços longos consistentemente, que o risco de interceptação e o risco de você completar você tentar um passe com um índice de aproveitamento menor, esses riscos compensavam a vantagem que era você conseguir esses avanços longos. Por isso que a gente viu o Mahomes ter tanto sucesso. O Tom Brady mudou o estilo de jogo dele nos Bucs, é um cara que tenta muito mais passe longo do que ele tentava no New England Patriots, mas agora as defesas se aproveitaram. Aí a gente já tá vendo, por exemplo, tanto o Buffalo Bills quanto o Kansas City Chiefs com ataques mais metódicos nesse ano, né? Comandando drives mais longos, completando passes mais curtos e médios. Para mim, essa é uma mudança tática que a gente viu esse ano. Eu acho que isso é do jogo, acho que eu não vejo isso como estrutural, porque é um jogo de gato e rato, né? O ataque evolui mais rápido que a defesa na NFL. Então, a gente viu esses ataques evoluindo de forma muito rápida nos últimos anos, e a defesa, a cada ano, ela ia diminuindo um pouco essa diferença. Acho que esse ano ela conseguiu chegar num ponto de equilíbrio. Mas, para mim, isso é cíclico, porque vai chegar um ponto que agora os ataques vão ter que se adaptar a essa questão de defesa de cover 2, de cover 0, que os times estão fazendo. Então, acho que você tem essa mudança tática, mas para mim é de gato e rato. Então acho que é uma questão mais de adaptação do ataque a partir de agora. E acredito que, assim como foi nos últimos anos, como sempre que acontece essa questão essa mudança de paradigma, o ataque ele consegue ter uma evolução muito mais rápida do que a defesa, até por conta da questão de regras que protegem mais o ataque do que defesa na NFL. Então acho que isso é uma questão que os times acho que vão começar agora, principalmente que começa essa semana de bye, os times têm mais tempo para parar, para pensar do que está acontecendo na temporada, do que refletir do que aconteceu nesse primeiro mês e meio de temporada, nesses primeiros 2 meses de temporada.
acho que é aí que você começa a ter um recalibramento do que está acontecendo. Então, acho que para mim a tendência é um pouquinho... Acho que os ataques eles vão melhorar um pouco de performance agora na segunda metade da temporada, exatamente por conta dessa vantagem que os ataques têm em relação à defesa na adaptação de estratégias, na adaptação de esquemas de jogo. Então, acho que, sim, você tem essa questão das defesas que reduziram bastante, né, a diferença que vinha acontecendo nos últimos anos, mas acho que esse recalibramento deve acontecer nessa segunda metade da temporada. Não acho que é uma questão estrutural que vai ser digitado em pedra para sempre, que essa é a nova NFL e acabou o que a gente viu nos últimos anos. Acho que a questão do jogo é questão cíclica de gato e rato. Sim, como eu falei, é cíclica, né? A gente tá na parte do ciclo que a defesa se adaptou e agora os ataques trarão algo novo. Então é coisa de momento mesmo, né? Não tem total... Assim, apostaria bastante dinheiro que na próxima temporada a gente vai ver os números dos ataques disparando de novo e torcer para algum desses quarterbacks jovens na liga evoluírem e tal. Mas enfim, essa é a discussão do momento na NFL. Vamos passar para os jogos agora. Vamos começar pelo Thursday Night Football. Se você está escutando na sexta-feira, no sábado ou no domingo, na descrição do podcast tem o timecode de cada partida. Então você pode pular o Thursday Night Football, que se você está escutando sexta-feira, o jogo já aconteceu. Se você está escutando na quarta-feira ou na quinta, fica aí na linha para a gente falar sobre New Orleans Saints e Arizona Cardinals. Jogo em Arizona, jogo que terá live lá no meu canal na Twitch. A gente vai assistir jogo. É aquela famosa segunda tela, né? Eu boto lá placar, as estatísticas, a gente vai conversando lá pelo chat. Tem sido bem legal, o pessoal tem comparecido. Mas vitória do Saints no Bodog tá pagando 2,10, do Arizona Cardinals 1,77, total 44,5. Handicap, os Cardinals são favoritos por 1,5 pontos. DeAndre Hopkins retornará de suspensão, primeiro jogo dele, né? Ele cumpriu 6 jogos de suspensão por conta de doping. Hollywood Brown não joga, vai ficar um mês fora por conta da lesão do pé. Rodney Rudson, center da equipe, também não joga. Eu pesquisei e não consegui encontrar o quanto que a gente pode esperar do Robbie Anderson em campo. Creio eu, se tivesse que apostar, ele vai jogar snaps limitados, né? Vai entrar ali naquelas... É difícil pegar um ataque assim em poucos dias, né? Do lado do Saints, Marshawn Lattimore, cornerback, Michael Thomas, wide receiver, Jarvis Landry, wide receiver e Andrew Pitts, da linha ofensiva, todos estão fora. A boa notícia, não sei nem se é tão boa assim, James Winston não tem nenhuma designação de lesão aí no injury report do Saints, treinou normalmente, mas o Dennis Allen ainda não confirma se vai ser ele ou o Andy Dalton, o quarterback titular. Vamos começar pelo time da casa, Felipe. Arizona Cardinals com o DeAndre Hopkins. O Kyler Murray falou nessa quarta-feira que não dá pra esperar que o DeAndre Hopkins vá ser a cura de todos os problemas da equipe. Mas a gente viu no ano passado que era um time bem diferente depois que o DeAndre Hopkins se machucou, né? Você não dá pra falar que a volta do DeAndre Hopkins vai ser a cura de todos os problemas do ataque do Cardinals, que é um ataque que vem decepcionando bastante, né, nessas primeiras 6 semanas, mas acho que ele resolve grande parte desses problemas, porque ele é um alvo bem confiável, né, ele tem um entrosamento com o Kyler Murray que é evidente, né, que ele confia no Kyler Murray, confia no DeAndre Hopkins para fazer jogadas, então isso cria um elemento adicional no ataque do Cardinals que o favorece em cima dessa defesa do Saints, que tá com muitas lesões, ainda não tá conseguindo render direito, né? Na secundária, acho que a secundária do Saints tá dando problemas esse ano, né? Em termos de performance. Então, a volta dele por si só cria um problema, cria um fato novo no ataque do Cardinals, que acho que pode favorecer um pouco o ataque do Cardinals. Não sei se o Robbie Anderson vai ser ativo, né? Exatamente pelo que você disse, que apesar dele estar com condição física, acho que é exigir demais dele entrar no jogo direto, assim, com uma semana de treino, né, sem saber direito o playbook. Acho que pode ser um pouco temerário colocar ele em jogo em termos de posicionamento, né, em termos de rotas. Às vezes
vai uma rota errada e tem uma interceptação e o Kyler Murray já não está com tanta segurança na bola, acho que pode ser um pouco perigoso nesse momento. Acho que ele vai ser segurado um pouco nessa primeira semana. Mas em termos, acho que as faltas, as lesões também na linha ofensiva do Saints favorecem um pouco a defesa do Cardinals. A defesa do Cardinals está até decente. Não acho que é uma grande defesa, mas é uma defesa que está relativamente decente na minha percepção. Então acho que pode se aproveitar um pouco dessas lesões também. A volta do Chris Olave vai ajudar, claro, né, o ataque do Saints, mas acho que a defesa do Cardinals tem um pouco de vantagem em cima desse ataque do Saints, que ainda não conseguiu se encontrar, ainda está com, mesmo tendo mantido o Pete Carmichael como coordenador ofensivo, ainda não está conseguindo encontrar o mesmo estofo que tinha no passado com o Sean Payton comandando, né? Então acho que a falta de um ofensivo de verdade que tinha no Sean Payton deu esse drop-off no ataque do Saints, que acho que favorece um pouco a defesa do Cardinals, que está razoável nessa temporada. Razoável é bem mais do que a gente esperava mesmo, né? E exato. Você pega a defesa do Saints nas últimas 3 semanas, é a terceira pior, a terceira que mais cede EPA por jogada de passe. A do Arizona Cardinals é a 8ª, né? E se você exclui só a semana 1, né, que foi aquele jogo trágico do Cardinals contra o Kansas City Chiefs, os Cardinals estão do top 10 no geral, né, de defesa. Né? Uma equipe que você olha por nome, o único cara que o fã médio de NFL iria reconhecer é o J.J. Watt e talvez o Budda Baker, né, por conta daquela jogada dele com o DK Metcalf. Mas é um grupo que tá jogando muito bem mesmo, né? E até acho que, eu concordo com você, que eles têm condições de levar vantagem contra esse ataque do Saints desfalcado. Eu acho que a gente vai ver o Andy Dalton. O Dennis Allen não quis confirmar, mas eu acho que a gente vai continuar vendo o Andy Dalton, porque o Dennis Allen é um head coach conservador. Eu acho que foi um dos grandes problemas dele quando ele foi head coach do Oakland Raiders. E o Andy Dalton, para um head coach conservador, ele se encaixa muito mais do que o Jameis Winston. Você acha, quem que você arriscaria que será o quarterback titular? Não, eu acho que vai ser o Andy Dalton. Acho que, inclusive, o Andy Dalton está com grande chance de ganhar essa titularidade, exatamente por isso que você disse. É um quarterback mediano que traz segurança com um técnico que não tem segurança sim. Então você cria essa rede de proteção pro técnico, né? Porque o Jameis Winston a gente sabe o que é. É aquele quarterback que arrisca muito e que gera muitas interceptações, que se expõe muito, né? Então, você tem o Andy Dalton, que apesar de ter um teto menor do que o Jameis Winston, é um cara que traz mais segurança nesse momento do Saints, de um ataque que ainda não se desenvolveu direito. Então, acho que a tendência é ele se manter como titular nesse jogo, dependendo do que acontecer. Acho que mesmo se o Saints perder, se não for uma tragédia a performance dele, acho que ele pode assegurar essa titularidade, pelo menos pelas próximas semanas. Verdade. Vamos passar para New York Giants e Jacksonville Jaguars. Seja bem-vindo de volta quem estava escutando o podcast na sexta-feira, no sábado, no domingo. Os Giants vão até a Flórida para enfrentar os Jaguars. No Bodog, vitória dos Giants pagando 2,35, dos Jaguars 1,62. Total 42,5, handicap Jaguars -3, isso mesmo, Jacksonville Jaguars é o favorito. Eu tava pesquisando, tem alguns sites que eles têm, não faço ideia como e se esses números são confiáveis. Tem sites que colocam o volume de dinheiro nas casas de aposta, e aqui não é específico do Bodog, é do site de aposta lá nos Estados Unidos, tem nada a ver com o que a gente tá falando de Bodog aqui. Dinheiro nesse jogo parece que entre 75% e 77% tá em vitória do New York Giants, né? O que é sempre um sinal ruim, porque parece que sempre que tem uma situação dessa, é o outro que ganha, né? Mas pelos que os dois times vêm apresentando nas últimas semanas, é difícil justificar o Jacksonville Jaguars como favorito. O New York Giants vem em uma ótima fase, fez o Felipe quebrar o dedo do pé dele, tudo comemorando, tudo mais. Mas eu não consigo, e eu sou torcedor dos Giants, você é torcedor dos Giants,
mas eu não consigo afastar aqui a sensação de jogo armadilha. Acho que não é nem jogo armadilha, a gente tá vendo o Giants superar muito as expectativas, né? Ele tá muito acima da média do que era esperado. Então, todo jogo do Giants, a sensação que o torcedor tem é que o time vai voltar para a realidade. Alguma hora ele vai voltar para a realidade. E talvez esse seja o jogo, porque o Giants é o segundo jogo de fato fora de casa que o Giants vai ter, né? Porque teve aquele jogo na semana 1 contra o Tennessee Titans, que foi fora de casa, e o Giants ganhou na Bacia das Almas só porque o Titans errou o field goal. E o segundo jogo fora de casa seria contra o Packers, mas foi em campo neutro, acabou não sendo jogo fora de casa por si só, né? Porque a torcida mista foi em Londres, então não tinha um favoritismo tão grande assim da torcida do Packers. O Giants acabou vencendo. Então esse é o segundo jogo, de fato, fora de casa que o Giants vai ter. E contra um Jaguars que ok, ele tá 2-4, mas acho que é um time que ele vem lutando, ele perdeu alguns jogos de uma maneira bem trágica, assim, né? De forma de, enfim, né? De questões de mental, de cabeça em jogadas finais. Acho que muito por conta da juventude do elenco, muito por conta dessa questão de que é um processo de transformação, esse é um projeto mais de médio prazo, né? Um time que renderia exatamente agora. Mas contra esse Giants, que está superando muitas expectativas, que está 5-1, que vai chegar um pouco mais. Acho que até um pouco mais tranquilo contra o time em si, né? Vai chegar um pouco mais tranquilo contra esse Jaguars, fora de casa, que é um time que tem talentos individuais. Acho que pode ser sim um jogo armadilha. No papel, acho que você olhando os dois elencos, acho que você vê uma vantagem assim, em termos de jogadores pro Jaguars, e acho que isso que explica um pouco essa vantagem nas casas de apostas, né? E muito também essa desconfiança de Las Vegas, né? Da meca das apostas, que você tem em cima do Giants, que está superando muitas expectativas e que estão precificando o retorno à realidade, né? O retorno, alguma hora o Giants vai cair do cavalo, vai voltar à realidade. E talvez seja nesse jogo, vamos ver o que vai acontecer. O Giants ele está conseguindo ganhar jogos, né? Muito alçado no jogo corrido, não só com o Barkley, né? A gente falou na primeira parte do podcast da vantagem do jogo corrido, né? Em cima desses novos esquemas defensivos, e também porque a defesa joga muito bem, mas contando com sorte. Então, assim, acho que pode ser um jogo, sim, que pode ser disputado, que pode ser, entre aspas, o Giants pode ser surpreendido pelo Jaguars, sim. Sim, eu falei sobre o jogo armadilha, mas se você olha para esse jogo antes da temporada começar, não era um jogo de dois times horríveis, né? Não é pelo que os Giants construíram, né? São muitas vitórias mesmo, assim, nos últimos minutos e com sorte, muita sorte envolvida, mas falando no podcast pós-rodada, né? Brian Daboll, o trabalho que ele vem fazendo é absolutamente fantástico, só que tem limite isso, né? Tem limite o que ele pode fazer de mágica. Até acho que o Wink Martindale tá fazendo um trabalho fantástico. Acho que coordenador do ano, sim, geral, né? Não só defesa, ataque. Porque o esquema dele, acho que ele eleva muito o piso da defesa, né? O teto você eleva com jogadores de qualidade, que os Giants têm poucos, né? Apesar que a gente já viu o Kevon Thibodeau começar a aparecer. No ataque, o Evan Neal começou a jogar melhor, né? Que ele foi muito criticado no começo. Já dá pra ver uma evolução dele. Mas voltando pra defesa, o Wink Martindale um pouco vai contra a maré, né? Por isso que ele foi demitido pelo Baltimore Ravens, né? Ele é um cara muito mais agressivo, um safety no fundo do campo, blitz o tempo todo e tá dando certo. O Trevor Lawrence não vem me agradando nas últimas semanas, né? Desde o jogo contra os Eagles. O jogo contra os Eagles foi debaixo de muita chuva e tal, mas nas últimas 2 semanas ele jogou mal. Ele estava sendo muito protegido pelo esquema tático. A sensação é que se o Doug Peterson fosse o pai ali correndo atrás do filho, andando de bicicleta, ele tentou deixar o filho um pouco na frente para ver se ele ia conseguir se manter ali equilibrado, e o Trevor Lawrence deu uma balançada. Então eu não sei se ele vai correr e vai tentar voltar a proteger o Trevor Lawrence, né? Porque eu não acho que ele progrediu na direção correta. Acho que essa defesa dos Giants, que depende muito de esquema, de confusão na linha de scrimmage, vai ser suficiente
pro Jacksonville Jaguars ter problemas no ataque. E tal qual o rato que não se controla e vai no queijo da ratoeira, eu vou apostar aqui em New York Giants. Às vezes você encontra a ratoeira, né? O pessoal do Pardon My Take fala isso, né? Às vezes você encontra a ratoeira lá, você bota o queijo, de manhã você não encontra o queijo, então o rato conseguiu tirar o queijo. Então eu vou nessa armadilha aqui, vou de New York Giants, porque uma vitória aqui, Felipe, é diferente você vencer dos Titans, vencer os Ravens ali no final do jogo e tal. Agora, vencer um jogo que você deveria vencer, que eu acho que mostra realmente um bom time. Exatamente. E se o Giants ganhar, agora chegar a 6 vitórias e uma derrota, esse time vai para playoffs. Pra mim, eu não tenho dúvida, porque aí vai ficar muito... Porque o Giants vai precisar ganhar 2, 3 jogos nos jogos restantes para chegar nos playoffs. Aí acho que esse time chega nos playoffs. Acho que se ganhar agora do Jaguars, é um time que na NFC, como a gente está vendo nessa início de temporada, que está um nível muito baixo, acho que 8, 9 vitórias classifica um wildcard tranquilamente. Acho que é um time que vai se credenciar logo agora para os playoffs. Concordo, né? E no fim de semana eu mandei mensagem um pouco emocionado para você, já pensando em Super Bowl, né? Deu uma acalmada em relação ao final de semana. Eu tô vendo um negócio aqui, Felipe, eu vou enrolar aqui enquanto eu tô clicando em buscar. Vamos ver se vai aparecer rápido aqui o que eu tô buscando. Tô enrolando bem, tá carregando aqui a rota, o negócio aqui. Olhei aqui as datas, acho que eu coloquei a data direitinho. Deixa eu clicar aqui, entendi. Carregou. O que eu ia falar é passagem Rio-Phoenix. O Super Bowl vai ser em Glendale. Tá custando R$8.877. Não tô empolgado com os Giants, não. Mas é bom a gente dar uma olhada. É como você falou. Né? Na NFC tá muito aberto, né? O Giants precisa passar pelos Eagles. E aquele famoso clássico e vice-versa. Vou ver aqui pra você, pra sendo de São Paulo. Você prefere Guarulhos ou Congonhas? Acho que só sai de Guarulhos, em Arizona. Acho que sai de Guarulhos. É verdade. É porque eu confundi. Porque aqui no Rio, Santos Dumont. Saindo de Guarulhos. Muito mais barato. 5.988. Se você não for. Vem de ônibus pra cá e pega o busão. Pega o avião. Vambora, então. Então, não tô empolgado. Mas tô olhando passagem. Nenhuma. Mas acho que, assim, falando sério, acho que você tem muita semelhança com o Buffalo Bills. E no primeiro ano do Sean McDermott, sim, o Bills chegou nos playoffs meio que de sopetão, meio que não deveria estar lá porque era o primeiro ano de reconstrução. E tá acontecendo com o Giants, acho que é algo parecido agora. E não é coincidência que o Brian Daboll veio do Bills, o Joe Schoen, que é o general manager, também veio do Bills. Então, acho que tem alguns paralelos aí que dá para se fazer. Mas vamos ver, acho que é um time que principalmente se agora que vai enfrentar Jaguars, vai enfrentar Seahawks nas próximas semanas. Se for pro bye 7-1, cara, esse time já tá nos playoffs, não tem pode se preparar já para os playoffs, não pode tirar o pé do acelerador e vambora nisso. Boa comparação. E quanto à passagem, vou precisar pelo menos uns 500 apoiadores novos até o final da temporada para poder ir. E nem tem visto mais, meu visto venceu. Vamos passar para Chiefs e 49ers, reedição do Super Bowl. Vitória dos Chiefs tá pagando 1,58 lá no Bodog, 2,45 do 49ers, total 48,5. Chiefs menos 3. Começando pelos Chiefs rapidinho, depende aqui do seu nível de confiança, o quanto que você acha que o jogo foi próximo contra o Buffalo Bills. Os Chiefs perderam por 4 pontos, um jogo em que o Patrick Mahomes lançou 2 interceptações, né? Eu acho que teve algum azar envolvido. Para mim são 2 times ali bem parelhos. Não tenho nenhum nível de preocupação quanto aos Chiefs a longo prazo. Ficaria chocado se a AFC não fosse decidida por esses 2 times novamente, provavelmente em Buffalo agora, e assim, ficaria muito chocado, e seria o Super Bowl antecipado, porque pra mim são os 2 melhores times da NFL, até por uma boa margem, por melhor que os Eagles sejam. Você ainda tá falando de Jalen Hurts, Patrick Mahomes e Josh Allen, né? Tem aquele meme do dragão de 3 cabeças, né? 2 cabeças sérias e uma
mais engraçada, por melhor que o Hurts venha jogando, de novo, reforço isso. Mas o seu nível de confiança no Kansas City Chiefs, como é que tá? Tá alto, acho que é um time que tá evoluindo semana por semana, acho que o Patrick Mahomes ele tá ficando mais confortável com os recebedores, acho que o jogo corrido tá fazendo um trabalho razoável, né, não tá comprometendo, acho que até o CH8, né, que o isso, exato, que tá fazendo um trabalho legal, acho que não tá, obviamente, tá correspondendo à escolha de primeiro round, que foi há alguns anos, mas acho que ele tá fazendo um trabalho razoável, então acho que é um ataque que tá evoluindo razoavelmente bem, acho que bateu numa defesa do Buffalo Bills que é muito forte, acho que foi normal, cresceu no jogo da semana passada, e agora vai enfrentar uma defesa do 49ers que tem uma secundária muito boa, que é uma defesa que vinha numa sequência, uma evolução muito forte. A gente conversou num podcast algumas semanas dessa defesa, né, que vinha evoluindo, mas agora uma defesa também está sofrendo muitas lesões, uma defesa que meio que perdeu um pouco de estofo por conta dessas lesões. Está tentando se reencontrar depois daquele começo bem avassalador, né, mas perdeu Nick Bosa, perdeu vários jogadores, então acho que ele perdeu força e acho que o ataque do Chiefs pode se aproveitar um pouco dessa situação agora nesse domingo. Para mim, o melhor jogo no papel é uma rodada bem fraca, né? Só tem um jogo de times com recorde positivo. Acho que numa rodada fraca, acho que esse é o principal jogo da rodada. Acho que vai ser um jogo bem legal. Eu vejo um pouquinho de vantagem do Chiefs pelo momento da equipe. 3 dos times bons, dos poucos times bons da temporada, estão de folga nessa semana, né? Então deu uma reduzida aí no nível no geral. Você falou das lesões. O Charvarius Ward, cornerback da equipe ex-Kansas City Chiefs, ele tá com uma lesão na virilha, né? O status dele vai ser atualizado dia a dia. Mesma coisa o Mike McGlinchey, que tem uma lesão na panturrilha, ele é o right tackle da equipe. O Nick Bosa, edge rusher, e o Trent Williams, left tackle, melhor left tackle da NFL. Os dois treinaram de forma limitada nessa quarta-feira. Então, os dois têm chance de entrar em campo contra o Kansas City Chiefs, que seria... Assim, o 49ers é um time com o Nick Bosa e com o Trent Williams, e o outro sem esses dois, né? 2 dos melhores non-quarterbacks da NFL, mas eu vou de Kansas City Chiefs aqui também. Acho que é um bom time. Vamos passar pelo Sunday Night Football e Monday Night Football de forma protocolar, né? Jogo de prime time. O Monday Night Football eu estarei assistindo lá na live no Twitch com o pessoal, na Twitch, né? Com o pessoal que aparecer. Mas vamos falar primeiro do Sunday Night Football, Pittsburgh Steelers contra Miami Dolphins. Jogo em Miami. Vitória dos Steelers está pagando 3,65 no Bodog, dos Dolphins 1,30, total 44,5. Dolphins menos 7 é o handicap. Tua vai ser o quarterback titular, né? Ele foi liberado, vai voltar à equipe. Kenny Pickett, ele treinou nessa quarta-feira, ele ainda tem que ser liberado do protocolo de concussão. Mas o Mike Tomlin já falou que ele será o titular, né? Então deve estar caminhando bem para ele ser liberado. Para quem não viu, ele sofreu uma concussão contra os Bucks, entrou o Mitch Trubisky. A gente viu a defesa dos Steelers sem TJ Watt, sem Minka Fitzpatrick, um monte de outros desfalques na secundária, fazer um jogo muito bom contra o ataque do Tampa Bay Buccaneers, que eu acho que essa atuação pode ser até assim, foi muito boa, mas talvez seja um pouco superestimada, porque não leva em conta que o ataque dos Bucks tem problemas sérios no momento, a gente vai falar mais pra frente. E eu acho que o Miami Dolphins, a turbulência recente, se deve aos problemas de quarterback, né? O Tua se machuca no jogo, aí no outro ele se machuca no começo, entra o Teddy Bridgewater, aí no outro o Teddy Bridgewater se machuca, entra o Skylar Thompson, aí entra o Skylar Thompson, ele se machuca, volta o Teddy Bridgewater. A linha de aposta confirma essa confiança que eu tenho, pelo menos a expectativa, que com Tua de volta, os Dolphins voltarão aí a ter o mesmo ótimo desempenho que eles vinham tendo no ataque e nos ataques mais criativos da NFL antes da lesão do Tua. Acho que se o Tua voltar a jogar bem, acho que a vantagem é clara, né, do Miami Dolphins. Essa vantagem menos 7 na casa de apostas mostra bem isso, né, porque você tem essa combinação Tyreek Hill, do Jalen Waddle. Tem que ver como vai ser o Jalen Waddle, mas provavelmente vai jogar, né, então acho que não vai ter muito problema nessa questão de ataque ofensivo, de ataque aéreo, né. Acho que a vantagem é clara do Dolphins nesse sentido. A defesa do Steelers, acho que você teve uma atuação muito forte exatamente contra esse ataque do Buccaneers que vem patinando,
E acho que foi um desempenho que superou muito expectativas. Acho difícil você ter 2 jogos seguidos com essa produção que eles tiveram, com o nível de lesões, né, que você teve. Acho que você tem a questão do Kenny Pickett ou do Mitch Trubisky, acho que são 2 quarterbacks que ainda não passam confiança, né? O Kenny Pickett está aprendendo, o Mitch Trubisky é o Mitch Trubisky. E você tem essa defesa do Dolphins que não, então, acho que eu dou um pouco fraco um pouco dessa do Dolphins. Acho que mesmo com a quarterback, acho que nas últimas semanas acho que a defesa deixou a desejar um pouco, mas contra uma dupla de quarterbacks dos Steelers que ainda está se encontrando, que não está conseguindo pegar o que um pouco se esperava. Você tem o Najee Harris que ainda também não está tendo uma temporada muito do que ele teve no ano passado, que se esperava. Eu vejo um pouco de vantagem do Dolphins, mesmo se o Tua não voltar 100%, se voltar um pouco ainda com rede de proteção, né, com jogadas mais simples. Acho que a tendência para mim é a gente ver mais um jogo feio de Sunday Night, mas acho que você tem uma vantagem aqui do Miami Dolphins pela qualidade do elenco, pelo que vinha apresentando antes do sofrer a concussão há 2 semanas atrás. Eu só vou defender a atuação da defesa dos Dolphins na semana passada contra os Vikings, né? Eles forçaram, se eu não me engano, 10 3-and-outs contra os Vikings, né? Acho que eles fizeram um bom jogo. Mas eles também tinham lesão, né? Lesão na secundária é algo que também vem atrapalhando uma defesa muito construída a partir da secundária. Mas vamos passar agora pro Monday Night Football, porque o Monday Night Football tem apenas uma coisa para ser falada, Felipe. Bailey Zappe. Todo mundo 100% zapeado. O Mac Jones é dúvida, como o jogo Monday Night Football não tem injury report ainda nessa quarta-feira, mas ele já foi questionável na última semana, né? Então, assim, o Bailey Zappe fez no mínimo o suficiente para os Patriots não terem que correr com o retorno do Mac Jones. E eu falei sobre no podcast de apoiadores, escrevi na newsletter. O Bailey Zappe tem números ótimos. Quinta maior nota, não, 8ª maior nota do Pro Football Focus. Eu devia ter separado aqui antes da gente entrar no ar, né? Top 5 em EPA por jogada, top 5 em... Esse eu lembro. Primeiro que completou mais passes acima da expectativa. Ele era um quarterback muito produtivo em Western Kentucky, né? Ele quebrou o recorde de passes para touchdown, que era do Joe Burrow, na primeira divisão do college football. Você tá comprando o hype do Bailey Zappe? Eu tô comprando também no Zap, né? Vem de Zap, tá todo mundo meio que zapeado, né? Do Bailey Zappe, mas acho que a grande questão do ataque do Patriots é que ele foi simplificado enormemente pro Bailey Zappe. Acho que é uma questão que deveria ter sido feita com o Mac Jones. Tem muita gente falando, será que o Bailey Zappe tá ameaçando o Mac Jones? Não, pra mim não, obviamente que não. Mas acho que é um ataque que ficou muito mais simples e ficou muito mais fluido. Acho que aquela dupla dinâmica que o Bill Belichick instalou como coordenador ofensivo, né, o Matt Patricia e o Joe Judge, estavam pensando demais. E agora, como eles foram obrigados a pegar um quarterback sem experiência, eles simplificaram o ataque e está fluindo. Acho que você tem que retomar isso com o Mac Jones quando ele voltar. Mas nesse jogo específico, tem que ir de Bailey Zappe porque ele mostrou que consegue gerir bem o jogo. Vai enfrentar um Chicago Bears que já está detonado. Então... A gente viu o Justin Fields meditando, né? Na sideline, né? Mostra bem o tempo que a gente tá do Chicago Bears, né? Também não tenho muita confiança. Até acho que a linha ofensiva dos Bears não tem sido tão ruim. Acho que muito dos problemas de sacks e pressões do Justin Fields ele traz pra ele mesmo, né? É um cara que demora um pouco ali pra se livrar da bola. E antes da gente encerrar o último número aqui do Bailey Zappe, ele tentou 70 passes na carreira dele até agora, né? Entre quarterbacks que tentaram pelo menos 70 passes, ele tem a segunda menor porcentagem de passes interceptáveis lançados, né? Que é uma estatística do Pro Football Focus, né? Que engloba os passes que foram interceptados e os que poderiam ter sido interceptados. 1,2%. O primeiro tem 1,1%. Sabe quem é? Quem é? Tom Brady. Só isso.
A gente já viu esse filme em New England antes, né? O quarterback de primeira rodada se machuca e nunca mais recupera a titularidade, né? Então, assim, também concordo, acho que se o Bailey Zappi, se o Mac Jones estiver saudável segunda-feira, ele será o quarterback e deveria ser o quarterback, mas o Bailey Zappi, acho que ele já fez o suficiente para deixar uma pulga atrás da orelha. E o que ele faz a partir de agora pode ser que force a mão do Bill Belichick. Mas, enfim, vamos passar para a segunda parte agora do programa, né? Aquela que a gente se alterna para falar de todos os jogos aí da semana 7. Vamos começar aí para um jogo com cara de decisão na AFC Sul. Indianapolis Colts contra Tennessee Titans. Jogo em Tennessee. Lá no Bodog, vitória do Titans. Tá pagando 1,69. Os Colts 2,25. Total 43 pontos. Titans são favoritos por 2,5 pontos. A atuação do Matt Ryan no último domingo foi o início da reviravolta no documentário da temporada 2022 dos Colts? Ou foi apenas aquela coisa do relógio quebrado, ele acerta a hora 2 vezes por dia? Eu não confio ainda não. É um quarterback que não passa muita confiança, né? Ainda não vejo que ele ainda conseguiu chegar ser adaptado de fato para esse novo ataque do Colts, né? Ele sofre muito sacks, toma decisões erradas, não consegue se desvencilhar de pressão. Acho que o Titans vem descansado e tem uma boa vantagem aqui. Acho que vai decidir esse jogo em casa, acho que vai ganhar do Colts. Concordo. Vamos passar para Cleveland Browns e Baltimore Ravens. Vitória dos Browns no Bodog tá pagando 3,40, dos Ravens 1,34. Total para esse jogo 45,5. Handicap Ravens menos 7. Lamar Jackson vem decepcionando. Para mim, eu já falei isso aqui no pós-rodada, falei no programa exclusivo para apoiadores de terça-feira. Eu acho que ele desgarrou ali do primeiro patamar dos candidatos a MVP, né? Ali do primeiro pelotão. Tava olhando os números dele, né? Os números dele sob pressão estão bem ruins. A boa notícia é que o número sob pressão varia bastante, né? Então é menos estável do que bem protegido. A defesa dos Browns é, sem muito alarde, uma das grandes decepções da temporada. O material humano tá lá e não é uma boa defesa. Acho que o Kevin Stefanski, se ele for inteligente, ele vai segurar um pouco a demissão do coordenador defensivo. Porque se ele demite agora o coordenador defensivo e a equipe continua mal, o próximo demitido é ele. Então, se ele der pra segurar até o fim da temporada, e aí, vou demitir aqui no off-season, né? Então, vamos ver o que vai dar no outro ano. Talvez ele segure o emprego dele, né? Mas não tá muito... Ele vem de um ano decepcionante, né? Os Browns como um todo, e esse agora terceiro ano dele tá sendo muito ruim. Eu não gosto de dar 7 pontos com os Ravens. Fico um pouco receoso pelo momento da equipe, mas eu acho que os Ravens vencem a partida. Felipe, Atlanta Falcons contra Cincinnati Bengals. Vitória dos Falcons 3,15. Dos Bengals 1,38. Falcons cobriram todos os jogos até agora na temporada. Se o Calvin Ridley apostou no time dele todos os jogos, ele tá recuperando parte do salário dele. Handicap Falcons menos 6. Bengals menos 6. Total aqui 47,5. Se você colocou esse total como uma das suas apostas, seu handicap como uma das apostas da semana, Felipe, peço desculpas que eu botei errado na pauta. Mas qual a sua expectativa para esse jogo? Eu acho que o Bengals está crescendo, acho que é um ataque que está começando a se encontrar semana a semana. O Falcons é uma surpresa, eu achava realmente que o Falcons seria um time bem pior do que está sendo nessas últimas semanas, mas com o Ja'Marr Chase se encontrando, né, com o T. Higgins também saudável, o Tyler Boyd, e todo aquele ataque do Bengals, acho que vai ser muito pro Falcons conseguir parar. Eu acho que o ataque do Falcons vinha fazendo o mínimo necessário. Eu acho que o mínimo necessário não vai ser o suficiente para parar o Bengals nessa semana, não. Uma coisa que eu vi aqui aleatoriamente no Twitter, não tem nada a ver com esse jogo, peço desculpas, é que eu esqueci de botar na pauta do Bears e Patriots, né? O Cairo foi elogiado pelo Bill Belichick, né? Ele foi perguntado sobre o time dos Bears, né? Ele elogiou basicamente todos os jogadores do elenco do Chicago Bears, né? Aquela coisa que o Belichick faz, né? Pra não dar aquele material ali pra colocar no vestiário, né? Pra ninguém reclamar. Ele falou... Aqui eu tô pegando aqui o tweet que eu
que eu traduzi, ele falou que os Bears também tem alguns jogadores como Cairo Santos e Robert Quinn, como Roquan Smith, que estão na liga há algum tempo, que são bons jogadores e fazem boas carreiras na NFL. Legal ver o Cairo sendo elogiado. O Belichick sabe quem é o Cairo, né? Eu vi, é muito legal. Eu vi um comentário, alguém falou no Twitter, que quando o Bill Belichick elogia tanto um time assim é porque ele tá pronto pra amassar esse time na rodada. Então acho que coitado do Bears. Cairo Santos, que deve estar, nesse momento, está gravando aqui quarta-feira à noite, deve estar ansioso para Flamengo e Corinthians. Corinthians de Felipe Lawrence. Flamengo desse que vos fala. Acho que vai dar Flamengo. Eu não tô muito empolgado não, mas acho que vai dar Flamengo. Todos os jogos que eu vi do Corinthians foram ruins esse ano. Então, sei lá. Acho que todos os jogos que eu vi do Corinthians na minha vida foram ruins. O Corinthians... Eu vi aqui já no Twitter, parênteses, que o Corinthians vai com um esquema diferente, vai com 5-3-2 aí pra enfrentar o Flamengo. Mas enfim, você que tá escutando, você já sabe quanto é que foi. Vamos passar agora pra Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers. Jogo em Carolina do Norte, né? Carolina do Norte, né? Charlotte. Sim. Vitória dos Bucks 1,17, dos Panthers 5,0, total 40,5, handicap Bucks menos 11, não tem muito o que falar aqui. O Panthers é um total desastre, vai precisar de um desastre muito grande para eles não terem a primeira escolha geral do draft, apesar que tem outros times aí como o Houston Texans lutando. O Tampa Bay Buccaneers tem problemas seríssimos no ataque, e eu não vou falar que Tom Brady tá em declínio, não vou tentar ligar aqui os pontos com o suposto divórcio dele, mas ele claramente não tá na mesma sintonia que os wide receivers dele. O Chris Godwin e o Mike Evans estavam em campo contra os Steelers e foi duro de assistir esse ataque do Tampa Bay Buccaneers. Acho que eles vencem o jogo, mas eu não... Menos 11 é muito ponto para esse momento do Tampa Bay Buccaneers. Felipe, Detroit Lions contra Dallas Cowboys em Dallas. Vitória dos Lions está pagando 3,50, dos Cowboys 1,33, total 48,5, Cowboys menos 7, Cowboys que devem ter Dak Prescott. A gente vai ver a volta do Dak Prescott, acho que isso vai ser uma grande vantagem para o Cowboys em cima do Lions. O Lions vem de semana de descanso, né, mas é um time que está decepcionando, é um time que me parece meio perdido, acho que é um time que esperava muito no início da temporada e o time não está conseguindo se ajustar a esse começo de temporada meio ruim. Então a impressão que eu tenho é que o barco afundou e não tem capitão. Acho que o Dan Campbell ele meio que perdeu o controle da equipe nessa início de temporada, um cara que vinha com uma expectativa muito alta, um time que fez uma pré-temporada boa e não estava conseguindo se acertar. Acho que o Dallas Cowboys é um dos bons times da NFC, uma defesa sólida, você tem um ataque legal, acho que a bola do Dak Prescott ajuda muito o ataque do Cowboys, principalmente depois do que aconteceu com o Super Rush no jogo no Sunday Night contra o Eagles na semana passada. Acho que vitória tranquila do Cowboys. Acho que o Lions não vai apresentar muito perigo, não. Seahawks e Chargers, jogo em Los Angeles, vitória do Seahawks pagando 3,30, do Chargers 1,35, total 51 pontos, Chargers menos 6,5. O Justin Herbert tentou 57 passes contra o Denver Broncos para 250 jardas, que é até difícil você fazer isso na NFL, né? Mostra o estado atual desse ataque, que não tem qualquer elemento ali de passe longo. Eu entendo a ausência do Keenan Allen, problemas na linha ofensiva, mas você tem o Justin Herbert jogando como se fosse o Andy Dalton no momento, né? Não, ele está sendo usado como se fosse o Andy Dalton, né? Não é? Acho que o Justin Herbert, mesmo com um problema na costela, não deveria ser usado dessa forma. E do lado do Seahawks, o ataque muito bem, né? Não jogou bem contra os Cardinals, mas vem muito bem no geral na temporada. Os Chargers tiveram que anunciar que o J.C. Jackson será titular no domingo, né? Que é o cornerback deles de $80 milhões, que foi para o banco no segundo tempo do jogo contra os Broncos e nunca é um bom sinal. E, assim, é o tipo de declaração que antes da temporada soaria totalmente maluca. Mas eu confio mais no ataque do Seahawks e por isso eu vou de Seattle Seahawks aqui. Felipe, Green Bay Packers contra Commanders.
Vitória dos Packers 1,43, jogo em Washington. Vitória do Commanders 2,90, total 41,5. Packers menos 5,5. Commanders com Taylor Heineken. Eu só peço desculpas para quem assistir esse jogo, porque deve ser bem difícil. Vai ser um jogo bem feito. Taylor Heineken, para voltar a ser quarterback titular, ele jogou bem ano passado, né? Ele conseguiu segurar as pontas num time que era ruim. Acho que ele vai conseguir segurar as pontas. Acho que não evolui e nem é muito pior do que o Carson Wentz vinha sendo. Mas acho que a vantagem é que talvez a gente veja um pouco mais do Brian Robinson, né? Que o Packers está a defesa do Packers está completamente inexistente contra o jogo corrido, então talvez a gente veja bastante o Brian Robinson nessa partida. Mas não é possível que o Packers vai perder 3 jogos seguidos, inclusive contra o Commanders. Acho que se realmente perder, aí se abre uma crise absurda lá em Green Bay. Acho que tem que vencer esse jogo para evitar não só questionamento, porque o questionamento vai ser em cima do Aaron Rodgers. Se o Packers perder, vai ser muito grande. Acho que maior até do que está em cima do LaFleur. O LaFleur a impressão que eu tenho é que está bem blindado contra críticas, mesmo com esse momento meio ruim do Packers. As críticas estão caindo bastante em cima do Aaron Rodgers e da diretoria, né? Então acho que vai se abrir uma crise que a gente nunca viu lá em Green Bay se perder, e acho que não vai acontecer. Acho que o Packers vai ganhar aqui. New York Jets contra Denver Broncos. Vitória dos Jets apagando 2,5, dos Broncos 1,80. Total 39,5. Handicap aqui Broncos menos 1,5. Jets vem numa boa sequência, né? Venceu o Packers, que a gente acabou de falar aqui. Teve punch retornado para touchdown. Zach Wilson não precisou fazer muita coisa. E o Denver Broncos mergulhado na crise, né? Aqui não tem meias palavras. É crise. E teve aquele vídeo lá do Russell Wilson, que eu vou discordar de você, Felipe. Eu vi o seu tweet. Eu acho que é relevante, sim, todo mundo ignorar o Russell Wilson. Não esperava ninguém abraçando o Russell Wilson, mas eu achei que condiz um pouco com tudo que sai sobre o Russell Wilson, que parece que ninguém gosta dele. Ele coringou. Ele literalmente parece que coringou. O TikTok dele é uma coisa, Sim, bizarro. É uma janela pra loucura, o TikTok do Russell Wilson. Quem tá ouvindo a gente nunca viu, veja, porque é uma janela pra loucura. Talvez coringar seja bom pra ele, né? Porque o que ele tá fazendo até agora não tá ajudando. Ele tá jogando. É um dos piores quarterbacks titulares da NFL no momento. Esse jogo é bem difícil de apostar aqui, pra ser bem sincero, porque é difícil. É um pouco o que eu falei de Giants e Jaguars, né? Aquele jogo armadilha. Um jogo que, se os Jets forem realmente um time que você tem que levar a sério, eles vão vencer. Eu acho da New York Jets aqui. O Denver Broncos está num momento muito ruim. Felipe, último jogo aqui antes das nossas apostas da semana. Houston Texans contra Las Vegas Raiders. Vitória dos Texans 3,55. Raiders 1,32. Total 45,5. Raiders menos 7. Dois times que vêm de folga, né? O que você espera dessa partida? Acho que você chega no momento que o Raiders ele brigou em vários jogos, mas o recorde de 1-4, né, acaba pesando um pouco. Mas nesse momento, considerando como o Texans tá vindo, o Davis Mills não está jogando bem, depende muito do Dameon Pierce. Acho que fica fácil para você eliminar esse fator, né, com um ataque tão unidimensional como o Texans vem sendo. Acho que o Raiders ganha aqui e começa a se recuperar na temporada. Vamos encerrar aqui com as apostas da semana. Felipe, vitória simples. Qual que vai ser a sua? A minha vitória simples de aposta, acho que pelas odds que se passou ao longo do programa, eu apostaria no Seattle Seahawks. Acho que umas odds bem interessantes e é um time que acho que tem chance real de ganhar em cima do Chargers. Ousada, né? 3,30 que tá pagando. A minha é o Chiefs contra o 49ers, 1,58. Fui um pouco mais conservador essa semana. Total de pontos, acho que você pode chegar no... Acho que é interessante para mim
o do Falcons e Bengals, 47,5. Acho que é um jogo que pode ter bastante ponto pelo momento das defesas dos dois times. Falcons, Bengals, under. O meu é over. Browns e Ravens, 45,5. Eu acho que as duas defesas não são confiáveis, então iria com isso. Tô notando aqui na pauta para depois ter o retrospecto. Com o handicap, qual que vai ser? O handicap, eu acho que eu escolheria o Jaguars, mas assim, eu apostaria contra o handicap do Jaguars nos 3. Eu acho que o Giants vai ganhar esse jogo. Então vai Giants mais 3, né? Mais 3, exato. Então, apostando com o coração. Eu confio no Seahawks, mas um pouco menos que o Felipe, então eu fui de Seahawks mais 6,5. Eu acho que eles têm chances reais de vencer o jogo e boa chance de pelo menos cobrir aqui essa linha. Mas é isso, esse foi o preview da semana 7 da NFL. Ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, eu planejava perguntar sobre Andor pro Felipe, grande fã de Star Wars, mas acho que eu vou ter que convidar ele novamente para um próximo podcast, quando a temporada acabar também. Ficou um bom momento pra gente fazer um balanço, mas aquela sua análise em um parágrafo, Felipe, da série até agora. Muito boa. Possivelmente, vamos ver como vai se desenhar esse fim de temporada, mas pra mim já é a melhor produção de TV que a Lucasfilm fez Star Wars, esperando inclusive Mandalorian. Guardamos a maior hot take do programa pro final, né? Eu não vou tão longe ainda, porque Mandalorian, sou apaixonado, mas tá no mesmo nível e é difícil de acreditar que o mesmo estúdio que fez Mandalorian e Andor fez Rise of Skywalker. Então é isso, pessoal. Sigam lá o Felipe no @quarterback. Podcast volta nessa quinta-feira à noite com um programa sobre NBA. Não deixe de acompanhar a live lá na Twitch do Thursday Night Football, do Monday Night Football. Sexta-feira também com o jogo da NBA. Se eu não me engano é Mavericks e Pelicans. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.